é, vai, então, a partir de hoje, já entrar numa outra, é, uma outra dimensão, né, do estudo, que é justamente as revelações, aquilo que João recebeu já para aquilo que há de vir, né? Nós vimos no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nós vimos as revelações, né, que estavam acontecendo, né, realidades que estavam acontecendo lá naquele momento, realidades que pertenciam historicamente falando, né, à, à atualidade na qual João vivia. Então, nós vimos ali as 7 igrejas, né? Nós vimos primeiro ali no capítulo 1 a revelação de Jesus a João, vimos as 7 igrejas, né? Os problemas, os elogios, os problemas, as promessas, né? A necessidade de arrependimento, né? Nós falamos sobre isso na última aula. Mas todas essas revelações que a gente viu ali eram revelações de eventos que estavam ocorrendo lá, naquele momento. Por isso que é interessante a gente notar que as revelações relacionadas às 7 igrejas, eu falei isso na última aula, elas são de uso universal. O que significa isso? Como estava acontecendo lá, naquele momento, aquelas igrejas estavam vivendo aquela situação espiritual naquele momento, então a aplicabilidade daqueles ensinos ela é universal, ou seja, ela pode ser aplicada a qualquer evento, a qualquer momento de nossa história. Então, para que fique melhor entendido, nos dias de hoje nós temos igrejas como a igreja de Éfeso, como a igreja de Filadélfia, como a igreja de Tiatira, né? Nos dias de hoje, nós temos igrejas que têm os mesmos problemas e as mesmas características daquelas 7 igrejas. Sendo que a última igreja, tá, gente? A última igreja, né, que é a igreja de Laodiceia, não é isso aí? Não é a última igreja? A igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, nós temos ali a retratação da igreja de Laodiceia. Então, a igreja de Laodiceia, pelas suas características, por não ter recebido nenhum elogio de Jesus, por Jesus olhar para aquela igreja e não ver nenhum ponto positivo, é isso que é interessante, né? Esta igreja especificamente não tem nenhum ponto positivo. Olha só que coisa tremenda. Um ponto positivo. É isso que a gente precisa ter na cabeça. Então, existem hoje, pastor, igrejas desse tipo? Sim, existem igrejas assim também, desse tipo, que Deus olha e não vê nenhum ponto positivo, que é a igreja de Laodiceia. Só vê pontos negativos e só vê necessidade de arrependimento, né? Só que esta igreja, a igreja de Laodiceia, ela pode numa análise teológica mais ampla, mais holística, né, olhando o todo, ela poderia representar a igreja do período da apostasia pré-manifestação do anticristo. Então, quando os momentos anteriores à manifestação do anticristo, né, a igreja ela vai estar como a igreja de Laodiceia, tá ok, meus irmãos? Ela vai estar mais ou menos assim. Deus vai olhar para a igreja, né, ou para a grande maioria da igreja, não toda a igreja, mas Deus vai olhar para a igreja e Deus vai avaliá-la como Laodiceia, ou seja, olhou para a igreja, não viu nenhum ponto positivo, só necessidade de arrependimento. E estamos caminhando rapidamente para esta realidade. É o que a gente precisa entender. Tá ok? E hoje, então, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 4, que é o quê? Que é
Ele vai colocar essas revelações, queridos, no tempo, dentro do tempo, é isso que é importante, já no versículo 1 do capítulo 4. Vamos ler aí, no versículo 1 do capítulo 4? Depois destes acontecimentos, observei uma porta no céu. Isso quem está falando é João. João, então, fala o quê? Depois desses acontecimentos. Que acontecimento? Depois de todas as revelações que ele recebeu no capítulo 1, 2 e 3, ele vai dizer assim, ó, depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, sobe até aqui. E eu, preste atenção nessa expressão que a gente vai ler agora, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses dias. Ou seja, então, perceba que agora as revelações, elas não são revelações que estavam acontecendo naqueles dias. Já nesse primeiro versículo aí, no versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse, Jesus é aquele que está revelando essas coisas para João. Ele coloca aí, olha, eu a partir de agora, eu vou revelar para você, João, acontecimentos que devem ocorrer depois, ou seja, no futuro. Num futuro. Então é importante a gente entender isso aí, tá, queridos? Então, são acontecimentos futuros. Vamos continuar lendo? Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, verso 2 que eu estou lendo. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, Espírito aí com letra maiúscula, né? O Espírito Santo de Deus. E diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. E aí ele vai começar a descrever aquele que estava sentado no trono. Aquele, pois, que estava assentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono, ainda, havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido, como cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como o de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante dele, que está sentado no trono, e adoravam aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra
e o poder. Portanto, tu és o Criador de tudo e, por tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Então, lemos aí, é um capítulo pequeno, né? É um capítulo só com 11 versículos. Então, João, ele recebe uma revelação, tá, irmãos? Uma revelação muito grandiosa, muito detalhada, muito poderosa aí do trono de Deus, da majestade de Deus, né? Então, são coisas que ele começa a receber, e aí a primeira revelação das coisas que há de vir, ele recebe então a revelação do trono de Deus. Importante a gente entender isso. Então, ele descreve ali como seria o trono de Deus, a majestade de Deus. E ali existem, lógico, revelações, relatos de João muito particulares, né? Mas eu não vou, né? E aconselho também ao estudante da Bíblia não ficar conjecturando, meus irmãos. Esse negócio de conjecturar é um negócio complicado. O que seriam os 24 tronos e os 24 anciãos? Eu falei isso na aula passada. O que seriam aqueles seres com olhos por frente e por trás, cada um parecendo com. Eu não perderia tempo com isso, certo? Por quê? Porque a Bíblia diz que tem. Então, se a Bíblia diz que tem, né, é isso que tem. Ah, o que é? Eu sei lá o que é. Quando eu chegar lá em cima, eu pergunto para Deus o que é. As informações que eu posso ter desses 24 anciãos, desses 4 seres viventes, né, desta descrição que a Bíblia me coloca, é aquilo que ela me apresenta. Se eu, a partir daí, fora dela, preste atenção, queridos, fora da Bíblia, se eu, a partir daí, eu quiser atribuir um significado palpável, né, um significado determinativo dessas figuras, eu vou entrar num campo perigoso da especulação, ok? Porque somente a Bíblia é a fonte de nosso estudo. É só a Bíblia que pode interpretá-la, que pode interpretar a própria Bíblia. É ela, e é nela as coisas. Aí, né, entra a teologia. Teologia é uma ciência humana, tá, gente? Ela estuda Deus, mas é uma ciência humana. E aí, alguns, é o que eu falei na aula passada, alguns dizem, poxa, 24 tronos, são 24 anciãos. Alguns pastores, eu vi isso no dicionário bíblico, em vários dicionários bíblicos, e vários teólogos de renome falam que isso aí é uma representação, né, da igreja, do povo de Deus, né, na história. Então, 12 anciãos significariam as 12 tribos de Israel, o Velho Testamento, e os outros 12 anciãos, 12 apóstolos, significariam a história da igreja já no Novo Testamento. Então, seria uma representação da igreja durante aí toda a história humana. É razoável isso. O problema é que a conta não bate. Como assim, pastor? Não são 12 apóstolos? Vamos lá, vamos ver se é 12 apóstolos mesmo. Abre sua Bíblia aí. Vamos abrir a Bíblia aí. Atos. Abre a sua Bíblia. Atos. Vai lá para capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 12. Né? Do 6 ao 11, nós vamos ver a ascensão de Jesus aos céus. Né?
Olha só o que diz o verso 12. Então eles voltaram para Jerusalém. Eles quem? Os apóstolos. Vindo do monte de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro, Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes na oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura para que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia dos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério, ou seja, Judas Iscariotes, o traidor, ele foi contado como um dos nossos, ele era um dos apóstolos, teve parte no ministério também de Jesus ali e dele, no ministério apostólico. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo deste fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Acéldama, que significa campo de sangue. Portanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles esteja conosco como testemunha da ressurreição. Então propuseram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, afirmaram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida, lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Ou seja, o colégio apostólico, então, ele voltou a ficar com 12 apóstolos. Até aqui, até a escolha de Matias, ele estava com 11 apóstolos. Matias, então, entra no colégio apostólico e ele é o 12º apóstolo, ok? Opa, então, aquilo que está escrito lá em Apocalipse capítulo 4 sobre os 24 anciãos, pastor, tem sentido. 12 tribos de Israel, 12 pais, significa a igreja no Velho Testamento, e agora os 12 apóstolos. Judas saiu, entra Matias, tá os 12 apóstolos. Meu irmão, eu concordo contigo. O problema é que se você abrir, né? Se você abrir a sua Bíblia no próprio livro de Atos, no capítulo 9, Atos capítulo 9, você vai ver a conversão de um homem fantástico. Você vai ver a conversão de quem? Apóstolo Paulo. Identifica como apóstolo, defende o apostolado dele. Então, na realidade, o colégio apostólico original tinha 12.
Mas no Novo Testamento não eram 12 apóstolos, não. Eram, no mínimo, 13. Por quê? Porque Paulo também era apóstolo, né? Todos nós concordamos com isso, né? Se você ler lá as cartas de Paulo a Coríntios, você vai ver que Paulo, ele defende o seu apostolado, né? Ele defende o seu apostolado. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, você vai ver que Paulo... Não, se você ir até antes, Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 11, você vai ver Paulo contando a história dele e também fazendo uma defesa de seu apostolado. Paulo foi o apóstolo das missões, né? Os outros 12 apóstolos, eles ficaram limitados no seu ministério à igreja em Jerusalém. Jesus, então, precisava de alguém com as características de Paulo, porque o evangelho só chegou, né? Olha só, quando lá em Atos, capítulo 1, e capítulo 1, verso 8, quando Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ok? Não era assim? Não era este o caminho? Só que se você olhar bem, os apóstolos eles ficaram limitados até Samaria. Né? Quando veio aquela grande perseguição da igreja, né? A partir da morte de Estevão, teve uma perseguição terrível da igreja ali na região de Jerusalém. Só que quem saiu não foram os apóstolos ficaram em Jerusalém. O evangelho chegou em Samaria através de quem? Através de Filipe, meu. Filipe não era apóstolo, Filipe era um dos 7 diáconos que foram escolhidos em Atos capítulo 6. Né? Depois que eles viram, né, que o evangelho foi recebido lá em Samaria, alguns apóstolos foram lá verificar, né, que como é que era esse negócio. Poxa, alguém pregou o evangelho lá em Samaria, os samaritanos receberam o evangelho. Vamos lá verificar isso. E aí, alguns apóstolos foram lá, mas voltavam para Jerusalém. Jesus, em sua imensa sabedoria, viu, rapaz, esses camaradas aí, eles vão ficar só ali. Eu preciso de alguém diferente. E aí levanta um cara muito diferente mesmo, que é o apóstolo Paulo, né? Que ele era, né? Diz a tradição que ele era baixinho, calvo, né? Mas dizem que todo baixinho é folgado. Então, o que é que aconteceu? Ele levou o evangelho a tudo quanto era canto. Paulo era um homem destemido, né? E ele era apóstolo. Então, amados, voltando lá para Apocalipse capítulo 4, né? O importante é nós entendermos que os 24 anciãos, né? Os seres viventes ali, aqueles seres, né? Cuja descrição está aí também no capítulo 4. Os anjos que estavam... Tudo aquilo dali significa o quê? Significa a majestade de Deus. A gente vê seres poderosos, olha só que coisa interessante. A gente vê seres poderosos, né, em poder e glória, mas todos eles se ajoelham diante de Deus, se ajoelham diante do trono de Deus, né, e dizem o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E o capítulo 4 termina dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, porquanto tu és o Criador de tudo e, por tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Então, o capítulo 4, queridos, é uma revelação do trono de Deus,
Ali João tem o primeiro contato com esses seres, né? Com aquela estrutura do trono de Deus, com aqueles 24 anciãos, com aqueles seres viventes, né? Com aqueles seres viventes. Verso 7 diz a descrição desses seres viventes, né? Que tinha olhos tanto na frente como nas suas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha o semblante de um homem e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite, aqueles 4 seres poderosos proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então percebam que são seres poderosos, irmãos, né? Seres poderosos. Em comparação a nós, seres humanos, eram seres em glória poderosíssimos, só que todos eles se ajoelhavam diante de Deus. Então, esse capítulo 4 é a revelação, querido, do trono de Deus, da majestade de Deus, do poder de Deus. E traz 2 grandes ensinamentos para a gente, né? Fala da eternidade de Deus, fala da soberania de Deus. Aqui existem 2 atributos de Deus que são evidenciados aqui nesse capítulo 4. O primeiro é a soberania de Deus, né? Deus, ele é soberano, ele é o El Shaddai, ou seja, é o Todo-Poderoso, né? É o poder, é o Todo-Poderoso, é o onipotente, né? Santo, santo, santo. Deus, ele é santo, né? Deus, ele é o Criador, ok, meus irmãos? Deus, ele é o Criador, todas as coisas, termina dizendo assim, todas as coisas foram criadas. Então, João tem aquele impacto, aquela visão, para ele é expressado aquela visão maravilhosa do trono de Deus e é evidenciado aquilo que Deus é, né? Para a partir daí, é como se o livro de Apocalipse estivesse falando assim para João e para cada um de nós. Fala, olha, a gente vai falar sobre o fim do mundo. A gente vai falar sobre a consumação de todas as coisas. A gente vai falar sobre acontecimentos terríveis que vão ocorrer dentro da história humana. A gente vai falar sobre a manifestação dentro da história humana de seres poderosíssimos, o anticristo, o falso profeta. A gente vai falar de acontecimentos de dimensões mundiais, dimensões colossais. Só uma coisa vocês não podem esquecer. Aí é o capítulo 4. Que existe um Senhor da história, que existe um Deus, né, que está sobre tudo e sobre todos. É o Deus Criador, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o Jeová Jireh, é aquele que rege a história do mundo. É isso que essa revelação está falando para João. João, independentemente daquilo que eu vou revelar para você, independentemente daquilo que vai acontecer, de quão difícil será, mas é importante, amados, nós entendermos isso. Nós estamos tranquilos porque temos o Senhor Deus ao nosso lado. Amém? Se você tem Deus ao seu lado, você fica tranquilo. Todo esse poder e glória revelado no capítulo 4 está à sua disposição, como diz lá em Hebreus, né? Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, ou seja, não há mais intermediário entre o homem e Deus. Não há ninguém que vai mediar o nosso relacionamento com Deus. Não há ninguém. Por quê? Porque só há um mediador entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, nosso relacionamento com Deus é direto no Santo dos Santos, é direto com Deus. Amém, querido? É isso que está sendo revelado para João e é isso que a gente precisa entender. Ok? Então, aí tem a revelação do trono de Deus, dos 24 seres viventes, dos 24 anciãos
e dos 4 seres viventes. Vamos continuar, capítulo 5. Então, além disso, tudo que João viu está escrito aqui no capítulo 5. Então, observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então, Deus está sentado no trono e na mão direita de Deus, né? É na mão direita? Então, olha lá, e na mão direita daquele que está sentado. Então, na mão direita de Deus está um livro em formato de rolo, que era muito comum naquela época, escrito na frente e atrás, né? E fechado com 7 selos, né? E fechado com 7 selos. Essa é a visão que começa o capítulo 5. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou menos olhar para ele. Ou seja, meus amados, na mão de Deus estava um livro, né? Digamos que você não conhecesse nada sobre esse livro. A gente está lendo o livro de Apocalipse, parte por parte, versículo por versículo. Então, vamos lá. Que você não conhecesse nada, mas tenta imaginar a visão. Deus está sentado no trono, com um livro na mão direita, fechado com os 7 selos, né? E aí um anjo, né? A expressão aqui na minha Bíblia é um anjo forte, ou seja, um anjo poderoso. Ele proclama: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Então, havia um pré-requisito, é isso que é importante a gente entender. Não era qualquer um que ia pegar ali aquele livro da mão de Deus e abrir os selos, e abrir o livro e ler o que está escrito ali. Por quê? Havia um pré-requisito. Quem é digno, ou seja, quem é capaz, quem reúne todas as qualidades necessárias para abrir aquele livro, para abrir os selos e para descortinar aquele livro. Então, havia um pré-requisito, né? Vamos ver que pré-requisito é esse? É isso que a gente precisa entender, é ler a Bíblia entendendo o que a gente está lendo. Vamos lá? Verso 3. No entanto, não havia ninguém. Veja que ele está onde, gente? Ele não está na terra, não, tá? João está tendo uma visão do céu, ele está lá no céu. E lá no céu, não, no entanto, não havia ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ou seja, independentemente da dimensão, né? Independente da dimensão locativa, ou seja, independente do local, né? Seja na dimensão celestial, seja na dimensão da terra ou debaixo da terra, ninguém foi capaz de reunir os requisitos necessários para abrir aqueles selos. No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos, olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos 24 anciãos, vistos lá no capítulo 4, ou seja, veja que um daqueles anciãos, um desses seres, chega então para João e fala assim: olha, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Opa!
Então, gente, para que o selo fosse aberto, isso aqui traz um conhecimento muito grande para a gente, isso aqui traz um ensino muito grande para a gente. Então, para abrir aqueles selos, para abrir os selos daquele livro, né, e a gente sabe muito bem, a gente vai estudar pormenorizadamente cada um desses selos no capítulo 6, mas a gente vai ver que para abrir aqueles selos, né, era necessário ter os requisitos que só um tinha, que era Jesus. O que eu aprendo com isso? O que me revela a palavra com isso? Que o processo apocalíptico, ou seja, que o processo que vai levar à restauração de todas as coisas, começa com a obra de Cristo. Começa com a realidade de Cristo. E como foi estudado por nós, na primeira lição, então você vai lá no canal da Igreja CEGC, veja o primeiro vídeo, que é a primeira aula. Na primeira lição sobre escatologia, nós vimos que Jesus é a realidade dos eventos escatológicos e orbita sobre a realidade de Jesus, sobre a obra de Cristo, né? Toda a escatologia da Bíblia. Por isso que só Jesus tem condições de abrir os 7 selos, porque quando a gente estudar os 7 selos, a gente vai ver que os 7 selos são acontecimentos que ocorrerão dentro da história do mundo, dentro da história humana, que vai culminar com a parousia, com a segunda vinda de Cristo. Então, amados, é importantíssimo a gente entender isso. Só Jesus reúne, vou repetir, só Jesus, a obra dele, né? O fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, ele vai falar aqui, olha, no verso 5, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu para quê? Ou seja, Jesus ele realizou toda a sua obra. Ele venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Então, de fato, ninguém, Moisés, Elias, Isaías, os grandes homens, os patriarcas, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, todos esses grandes homens, o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Mateus, seja qual for homem que passou pela face da terra, ninguém reúne os requisitos, sabe por quê? Porque ninguém fez a obra salvífica, ninguém satisfez a justiça de Deus para a salvação do homem. O único que fez isso foi Jesus. E por ele ter feito isso, ele tem o direito de abrir, então, os selos e dar sequência aos acontecimentos que vão culminar com a restauração de todas as coisas, né? Ou a sujeição de todas as coisas a Deus, lá no final. Então, amado, é importantíssimo isso. A gente precisa entender isso. Amém, queridos? Então, perceba, olha só ele venceu. Só Jesus tem o direito, só ele tem os requisitos para abrir e romper os 7 selos. Verso 6 do capítulo 5, vamos lá? Nisto aconteceu que reparei, ou seja, percebi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Já falei, se 7 Espíritos de Deus é o próprio Espírito Santo. A gente viu isso quando a gente estudou na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula. Então, se você perdeu essas aulas, você vai lá no canal da igreja e assista essas aulas. Então, né, aquele que tem o Espírito Santo. Então, esse cordeiro, olha só, verso 7, ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono.
Então, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, gente? Que está escrito lá nas cartas de Paulo. Jesus. Então, Jesus vem, pega o selo que está na mão direita de Deus, né? Está aí no verso 7. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, ou seja, assim que Deus deu o livro para Jesus, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, esses seres viventes, eles tinham ali taças cheias de incenso, que são as orações, né? Quando a gente ora, então, né? Isso tem uma importância muito grande para Deus, por isso que é importante a oração na vida do homem, na vida do servo de Deus. Você vai ver taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A gente vai ver essa expressão algumas vezes em Apocalipse. Por quê? Porque mostra o quê? A importância que o próprio Deus dá para isso. Né? Verso 9, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Oh, glória! Amém? Olha só. Tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Por quê? Por qual razão? A Bíblia fala. Por isso que eu falo, gente, vamos deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia, vamos deixar ela falar as coisas. Por quê? Porque fostes morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, de todas as partes do mundo, aqui ele não está falando só de judeus, de todas as partes do mundo, né? Deus comprou homens do Brasil, Estados Unidos, Israel, Ucrânia, Rússia, China. Deus tem os seus servos espalhados por toda a face da terra. E isso só foi possível por quê? Porque Jesus Cristo veio e morreu numa cruz e o seu sangue nos remiu dos pecados. É isso que é importante a gente entender. Por isso que ele tem condições de abrir o selo. Verso 10. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o seu Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então, amados, nós, perceba, o que ele está falando aqui? Vamos lá para 1 Pedro, vai. Vamos dar um pulinho aqui em 1 Pedro. Né? 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 4. Do que o verso 10 fala? Fala exatamente aquilo que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Essa pedra angular é Jesus. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, que é o próprio Jesus,
por serem desobedientes. Todavia, por isso também foram destinados. Para isso também foram destinados. Porém, vós, ou seja, agora somos nós, povo de Deus. Ou se você entregou sua vida para Jesus, essa palavra é para você. Se você pertence a Jesus, se você é obediente à palavra de Deus, porque quem não crê, a gente leu no verso 8, tropeça na palavra, né? Tem os seus passos constrangidos pela palavra, está no verso 8. Mas que você que procura seguir a palavra, aí Deus fala essa grande, propõe essa grande descrição para você. Deus dá esses direitos, Deus promove todas as profecias para você. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós assim que antes não eres sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, contudo agora a recebeste. Ou seja, então, quando Jesus nos compra, ele nos transforma, gente. Nós, que éramos pessoas totalmente desconhecidas, afastadas da glória de Deus, Romanos capítulo 3, verso 23, fala isso, todos pecaram e afastados, destituídos, separados estão da glória de Deus, mas aí vem Jesus, que é a propiciação dos nossos pecados, ou seja, é aquele que promove a reconciliação entre o homem e Deus através do seu sacrifício. E aí todos aqueles títulos, sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, agora está sendo aplicado a mim e a você. Então são todos esses requisitos que habilitam Jesus a abrir o selo. Amém? Então é importante a gente entender isso. Verso 11. Então reparei e também ouvi a voz de uma grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era de milhares, de milhões e de milhões. Ou seja, aí João tem uma visão dos exércitos celestiais, milhares e milhões de anjos ao redor do trono de Deus. E eles proclamavam com alta voz, tenta imaginar aí milhões e milhões de anjos de Deus gritando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, eu estou lá no verso 13, em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Olha só que coisa tremenda. Então veja que no capítulo 4 nós temos então a revelação da glória de Deus. E aqui no capítulo 5 nós estamos tendo a revelação da glória do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. E o verso 15 coloca Deus e Jesus em pé de igualdade, né? Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra, e tudo que neles há, ou seja, no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, todas as dimensões celestes, todas as dimensões espirituais e materiais, tudo, meu irmão, toda a criação, tudo o que foi criado, todas as coisas existentes, falaram assim: ao que está assentado no trono, a Deus, e ao Cordeiro Jesus, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Ou seja, perceba, amados, olha só como é que a Bíblia é perfeita, né? Eu não sei como é que tem gente que troca a Bíblia por outro livro. Gente, a Bíblia ela é perfeita. No capítulo 4, nós temos a revelação da glória de Deus. E no capítulo 5, a gente tem a revelação da glória de Cristo. E principalmente da obra de Cristo. Olha só que coisa tremenda. Então, amados, é importante a gente entender isso. São essas revelações. E aqui no capítulo 5 se evidencia muito a obra que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou, né? E quando ele ressuscita, ele vai lá, toma as chaves da morte do inferno, capítulo 1 do livro de Apocalipse. Volte lá ou assista a primeira lição. Entre lá no canal da igreja, assista o primeiro vídeo, né? Você vai ver isso aí. E aí Jesus toma então as chaves da morte e do inferno. Ou seja, só ele abre, só ele fecha. Ele é o Senhor da história. Que coisa tremenda, né? Capítulo 4 e capítulo 5, então, introduz. São revelações, né? Que principiam, antes de qualquer evento. Escuta, igreja, presta atenção. Antes de ser revelado a João, qualquer evento histórico futuro relativo ao Apocalipse é revelado para João o quê? É revelado para João aqueles que são a obra, né, e o poder daqueles que são os senhores, daquele que é o Senhor da história, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que a gente precisa entender. Porque a partir de agora a gente vai ler coisas terríveis, cavalos e seus cavaleiros trazendo guerra, trazendo morte, trazendo corrupção, trazendo pecados terríveis. Nós vamos ver pragas terríveis, nós vamos ver o juízo de Deus, nós vamos ver 1/3 das criaturas da terra sendo mortas num determinado momento, nós vamos ver coisas tremendas acontecendo nos céus e na terra, mas antes disso tudo, a Bíblia, que é a palavra de Deus, então o próprio Deus, em sua imensa sabedoria, ele nos revela a sua grandeza e a grandeza de seu Filho Jesus. Amém, queridos? Então, os selos só podem ser abertos por quem? Por Jesus. E por quê? Porque ele nos determinou, é ele que construiu a história de redenção do homem com Deus. Então, você que está me ouvindo aí, você precisa entender isso. A igreja precisa entender isso, né? A igreja ela não está desamparada, por isso que Jesus ele tem a preocupação, Deus tem a preocupação de revelar-se e revelar o seu Filho Jesus no capítulo 4, capítulo 5, antes de qualquer coisa. Como quem diz assim, olha, vocês não estão desamparados, eu estou com vocês. Amém, queridos? Então é importante a gente entender isso. É importante a gente entender essas coisas. Eu poderia continuar com vocês? Vocês querem que eu continue ou não? Se vocês quiserem que eu continue, eu preciso então agora dar uma paradinha. Para quê? Para trazer aqui uma realidade. Por quê? Porque a partir do verso 5, a partir do capítulo 6, a gente vai começar a estudar, queridos, a gente vai começar a estudar as questões relacionadas ao quê? À vinda de Jesus. Só que aí nós vamos entrar num campo, né? Num campo complicado. Por quê? Porque aqui no capítulo 5, para muitos de nossos irmãos, aqui no capítulo 5, né? Já aconteceu o arrebatamento da igreja. Então é importante a gente entender essa doutrina do arrebatamento, né? Quando é que ela vai ocorrer? O que a Bíblia
que a Bíblia fala sobre a doutrina do arrebatamento, né? Então, nós temos... Eu não devo ter tempo de falar sobre isso, mas eu vou dar uma introdução, vou pedir para você pesquisar durante esta semana, tá, querido? Sobre este tema. Porque no próxima aula, você já pode anotar aí no seu caderninho, na próxima aula, nós vamos estudar sobre arrebatamento. Quando ele vai ocorrer, né? De que forma ele vai ocorrer, o que acontece no momento do arrebatamento, né? Com o ser humano e com aqueles que pertencem a Jesus e com aqueles que não pertencem a Jesus, né? Então isso tudo a gente vai ver, né, no decorrer do estudo, né? Mas hoje o que eu quero que vocês se preocupem esta semana, que estudem essa semana, que procurem se aprofundar esta semana, né? É sobre essa questão do arrebatamento. Por quê? Teologicamente falando, gente, teologicamente falando, nós temos 3 escolas relacionadas ao arrebatamento. É o arrebatamento pré-tribulacional, o arrebatamento mesotribulacional e o arrebatamento pós-tribulacional. Então, essas 3 escolas, elas relacionam arrebatamento, o acontecimento do arrebatamento, à tribulação, ou à grande tribulação, que nós também vamos estudar, né? Sabemos que a grande tribulação é aquele período, né, que o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 1 e 21, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, onde Jesus ele vai falar sobre a grande tribulação, que é um momento onde onde a humanidade vai sofrer de uma forma muito intensa, né, o juízo de Deus, né, vai ser uma tribulação tal como nunca existiu desde o começo do mundo até o final dela. Aquele período vai ser um período de angústia cósmica, de uma angústia mundial muito grande, e esse período ele vai ter um tempo certo, porque se ele fosse um pouquinho maior, o próprio Jesus falou isso no capítulo 24 de Mateus. Olha, se a tribulação fosse um pouquinho maior, se Deus não abreviasse os dias, ou seja, se Deus não colocasse um período específico para a tribulação, ninguém seria salvo. Nós vamos ver que pessoas vão ser salvas durante a tribulação, né? A gente vai ler isso na Bíblia. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre tribulação, mas eu quero que você pesquise, né, os argumentos daí do pessoal pré-tribulacionista, do pessoal mesotribulacionista e do pessoal pós-tribulacionista, né? Ou seja, o arrebatamento ele vai acontecer antes da tribulação, ou seja, tem muita gente que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Tem muita gente que acredita nisso. Tem muita gente que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. E tem gente que acredita que a igreja só será arrebatada depois da tribulação. E aí você vai pesquisar durante essa semana, porque a gente vai estudar isso no próximo domingo, o que de fato a Bíblia ensina sobre isso. O que de fato a Bíblia fala sobre isso. Eu gostaria muito de falar isso nesse domingo, nesta aula, mas eu estou vendo que não vai dar tempo, tá bom? Não vamos ter tempo para esmiuçar um assunto tão complexo, porque a gente vai ter que recorrer ao grego, a gente vai ter que recorrer a inúmeros textos, a gente vai ver 3 termos gregos, né, que orbitam este ensino, três termos relacionados à vinda de Jesus, né? Que é importante a gente entender isso aí, né?
Os termos gregos são parousia, apocalipsis e epifaneia, ou epifânia, né? São 3 termos, né, que falam sobre praticamente o mesmo assunto. Para alguns, há uma diferença nesses termos, para outros não, né? Então, mas isso tudo é uma aula que eu vou dedicar só a isso. No próximo domingo, nós vamos falar só sobre arrebatamento. Já vamos iniciar falando sobre arrebatamento. E aí a gente vai ver o arrebatamento pré-tribulacional, o arrebatamento mesotribulacional, o arrebatamento pós-tribulacional, de forma que você tenha um ensino. Ah, pastor, o senhor acredita em qual tipo de arrebatamento? Só na próxima aula você vai saber, tá? Só na próxima aula você vai saber, né? Em qual eu acredito, pastor? Aí o problema é seu, amado. A gente vai estudar a palavra, né? E aí você escolhe em que você quer acreditar. Tem gente que não acredita nem em Jesus, né? Eu vou mostrar na Bíblia. Eu vou mostrar na Bíblia. Quer dizer, eu não, né? A Bíblia vai se mostrar para nós, para todos nós, na próxima aula. Então, eu peço para vocês estudarem sobre esse assunto, né? Peço eu que Deus falou ao seu coração, como falou ao meu, que Deus tenha abençoado muito você nesta manhã, que esta aula possa ter abençoado a sua vida, né? A todos aqueles que nos acompanham, né? A Raquel Pinto e a Marcela Zucoloto. Marcela Zucoloto deve ser lá no Espírito Santo.